Então, gente, compartilhar um pouco com vocês sobre vida e abundância, né? Não só vida, mas abundância de uma forma geral. E que maravilhoso que é falar sobre isso tendo tido essa reunião. A gente tendo tido esse fluir maravilhoso de unção. E a Kézia e a Débora, a gente nem conversou sobre o que seria a palavra, né? E muitas profecias também vieram em cima disso, da vida de Cristo em nós, dessa abundância enchendo toda a terra. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Escrevi um pouquinho aqui atrás para vocês irem acompanhando. E aí, quem quiser falar também, sinta-se à vontade. E o versículo base dessa palavra é João, que eu tenho lido desde o começo do ano, é João 10:10, que fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Amém. E aí, se você procurar o significado de abundância no dicionário, você vai achar lá a quantidade maior do que você precisa. E vida abundante, do grego perisson, não sei se é assim que fala, significa muito, além da medida, quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. Foi um pouco o que a gente viveu aqui hoje, né? Muito mais do que a gente pensa ou pede, o Senhor traz pra gente, né? E aí eu peguei também o significado de vida pelo dicionário bíblico. E ele associa a vida com luz, com alegria, com glória, com honra, com plenitude, e contrasta com treva, com tristeza, com vaidade, com caos. E aí a gente pega o versículo lá de João que fala: disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, andará sem trevas, sem tristeza, sem caos. E quem quer essa vida, né? Que a gente tem e que nos é prometido em abundância? O próprio Jesus, né? E João mesmo fala que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a gente só pode falar em vida e vida em abundância em Jesus. E com a cruz ele inaugurou isso pra gente, né? Ele inaugurou essa estação da graça, da nova aliança. Então tudo que você precisa para ter uma vida abundante está nele. Ele já provisionou. Teve muitas bênçãos sobre os ministérios, né? Para eles tomarem toda a provisão de Deus. E é isso. Tudo que a gente precisa está nele. A gente quer ser abundante em quê? Você quer ser abundante em quê? Em saúde? Em amor? O que você está precisando? Pensa você consigo mesmo. Do que você está precisando nessa hora? Qualquer área você pode escolher e ir desenvolvendo essa abundância. Né? E aí você pode me perguntar, mas e as circunstâncias? Que a gente vive muitas circunstâncias às vezes no nosso dia a dia, né? E aí eu trouxe aqui na palavra 2 exemplos de circunstâncias. Um primeiro exemplo foi de Elias. Qual que era a circunstância de Elias nessa parte da Bíblia que eu peguei? Fome sobre a terra. E Deus prometeu que seria o sustento dele, né? E Deus falou para ele procurar uma mulher que o sustentaria. Mas ele chegou lá, pediu para ele dar comida e água para ela, e ela falou que não tinha, né? Ela falou que ela tinha nem sequer um bolo, ela falou que ela tinha. Ela falou que ela tinha um pouco de comida para o filho, né? Para ela e para o filho, que eles iam comer e que eles iam morrer. E aí Elias fala para ela ir fazer para ele, né? Primeiro. E aí a gente vai ler, então, 1 Reis 17, 14 e 16. Alguém pode abrir? Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará,
em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Amém. Então aqui a gente vê algumas palavras-chave, né? Não temas, a farinha da panela não se acabará, jamais faltará, fartamente. Então a gente vê aqui algumas coisas. A primeira é a obediência e a confiança de Elias de ter feito exatamente aquilo que o Senhor tinha mandado, mesmo ele tendo chegado lá e não tendo sido exatamente aquilo que Deus tinha falado para ele, né? E também a ação da viúva. Elias falou para ela imediatamente fazer aquilo e foi o que ela fez, né? O que o profeta tinha falado. E com isso, com essa ação dos dois, Deus os abençoou com fartura, os dois. Com muito mais do que eles precisavam. Então, mesmo antes de Jesus vir à Terra, que eu falei que ele inaugurou essa graça, essa nova aliança, né? Mas mesmo antes de Jesus vir à Terra, a gente já vê que Deus manifestava a sua abundância, né? Então, a gente precisa viver além das nossas circunstancialidades, né? O Rodrigo gosta muito de falar essa palavra, circunstancialidade. A gente viver além desses processos, que muitas vezes os processos vêm para justamente a gente manifestar a glória de Deus, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, em meio a essas circunstâncias, a gente precisa buscar viver, a gente pode viver na abundância de Deus, simplesmente porque Ele prometeu vida e Ele prometeu vida em abundância. E aí você pode me dizer, mas está acontecendo X, Y, Z na minha vida. E aí? Mas e o reino? A gente tem buscado viver o reino, apesar das nossas circunstâncias, com ávido interesse? No nosso dia a dia, a gente tem buscado isso, a gente tem vivido isso. A gente não pode simplesmente viver no modo automático, né? Que a gente falou também, a gente precisa moldar o sistema dessa era. A gente tem que renovar as nossas mentes, né? E não perder tempo. E aí, a segunda circunstância, é quando Jesus multiplicou os peixes. Eu peguei aqui a segunda vez que ele fez, e a circunstância era o quê? Os discípulos queriam alimentar a multidão que estava lá 3 dias seguindo a Jesus e que estavam sem comer. E se Jesus despedisse eles para casa, os discípulos estavam com medo deles desfalecerem durante o caminho, porque já era muitos moravam muito longe, né? E aí a dificuldade eles estavam no deserto, não tinha comida, não tinha onde ter comida para aquele tanto de gente. E aí Jesus fez o quê? Alguém abre para mim, por favor, Mateus 15, 34 e 38. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida, os partiu e os entregou aos discípulos, e esses distribuíram à multidão. Então, eles tinham o quê? 7 Então tem mais pães. 2, tá? 36. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Isso, então eles tinham o quê? 7 pães e alguns pequenos peixes. O que aconteceu? Jesus deu graças, então Jesus foi grato, lembra disso daqui a pouco. E aí ele fez o milagre da multiplicação e as pessoas comeram mais uma vez até se fartarem, né? E além delas comerem até se fartar, ainda sobrou 7 grandes cestos cheios de comida. Então, mais uma vez, a gente vê a abundância do nosso Pai, mesmo em meio à precariedade de recursos. Ou seja, não importa
o quanto a gente tem. Não importa o quanto eu tenho, o quanto você tem, porque Deus vai multiplicar aquilo em muito mais do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque Deus é assim, né? A medida dele é completa, é transbordante, excede e ultrapassa o nosso entendimento. Então, como que a gente pode viver hoje nessa abundância? Eu coloquei alguns passos aqui que vieram no meu coração. Eles estão enumerados para facilitar a visualização, mas não é necessariamente nessa ordem. Se alguém quiser falar outros também, mas eu fui colocando aqui, principalmente no domingo, depois do Cidade Eu Adoro, foram vindo essas coisas no meu coração, porque foi muito isso assim, que a gente experimentou no domingo. A gente se preparou, a gente fez jejum, mas ali no dia a gente experimentou assim abundantemente mais do que a gente podia imaginar, né? E Deus faz isso, né? Ele nos surpreende. Então vamos lá. Passo 1. Meditar na sua lei. Então lá em João também, estou gostando de João. Lá em João fala: quem de mim se alimenta. Estou gostando de João. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se a gente medita e se alimenta da palavra, é nessa realidade que a gente vai viver, né? Você pode começar exercitando a sua fé e se alimentando das palavras sobre as quais você quer ter em abundância. A Bíblia está aí cheia de promessas, cheia de realidades que a gente pode viver. Então, você quer ter abundância de fé? Leia palavras sobre fé. Você se apropria daquilo que você se alimenta. Amém. E aí a gente foi falado também hoje, né, da gente ter prazer de meditar na palavra do Senhor. Coloquei um versículo ali de Salmos que fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. As palavras, esse versículo eu gosto muito, fala: as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Amém. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com veste de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça de um sacerdote, qual noiva que enfeita com joias. Então é isso, a gente tem que ter esse prazer de meditar de dia e de noite nas palavras do Senhor, né? Ele fala: as palavras do Senhor são dignas de confiança. Tudo que está escrito ali são promessas dele para a gente viver em abundância. Então, o passo 2 é fazer tudo como para Deus e deixar de preguiça, de comodismo e de passividade. Então, não é só a gente se alimentar da palavra e meditar. Não, a gente precisa agir também e fazer tudo como para o Senhor e fazer tudo de coração, né? Lá em Colossenses ele fala: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Então, fazer tudo como para Deus mantém o nosso foco nele e não nas circunstâncias que a gente está passando, né? A gente pode pensar: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, como que eu vou fazer isso? A gente só precisa se dispor, né? A gente só precisa se colocar nas mãos do Senhor e pensar como Ele agiria e fazer. E viver como Ele viveu, né? E aí, sobre a questão de abundância de novo. A gente quer ter abundância de amor, como Jesus teve amor para com todas as pessoas. Então, a gente precisa começar a praticar isso, né? Então, à medida que a gente pratica, a gente vive isso e de forma abundante. A gente pode viver muito mais, ter muito mais acima, né, do que a gente tem vivido. E tudo que a gente precisa de novo foi consumado lá na cruz. Ele morreu por nós para que a gente tivesse vida abundante. E às vezes a nossa inércia faz com que a gente não viva nessa abundância que já está disponível para nós, né? Eu coloquei ali: deixar a passividade, o comodismo, a preguiça. Então, que a gente não tenha, né, essas coisas, que a gente seja como Jesus. O terceiro passo é depositar a nossa confiança nele.
Alguém lê para mim Salmo 27, 1? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, o Senhor é a minha luz. Quem lembra lá em cima? Sem trevas, sem tristeza, sem caos. Então a gente precisa ter essa confiança plena nele, né? E ter consciência do exército espiritual que está à nossa volta. E isso faz a gente viver sem medo e, consequentemente, desfrutar da provisão completa e abundante que ele já nos deu. O quarto passo é a gente se alegrar e ser grato, fazendo com que tudo seja uma adoração ao Senhor. Então, não é só cantar louvores ao Senhor como uma adoração, né? Isso é muito bom e eu acho que é um privilégio que a gente tenha isso. Lá no Cidade Eu Adora, a gente estava adorando e aí o Rafa até teve que explicar para algumas pessoas o que era adoração, porque muita gente não sabe, né? Cantar louvores ao Senhor. Isso é um privilégio muito grande nosso. Mas além de cantar louvores ao Senhor como uma adoração, fazer com que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, o salmista fala os pensamentos do íntimo do ser dele. Então a gente fazer com que tudo, em nós, tudo que a gente faz, seja uma forma de adoração ao nosso Deus. Né? E aí eu coloquei alguns versículos aí que ele fala na Bíblia de uma alegria indizível e cheia de glória. Da gente tributar ao Senhor com alegres cantos, da gente dar graças ao Senhor. Alguém abre, por favor. Ou então pode ler. 1 Pedro 1, 8, 9. A quem não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, 7. Outra pessoa pode ler os de baixo. Salmo 16, 11 e o 32, 7. Também tá. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetualmente. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Então, ao que você é grato ao Senhor, expresse isso para Ele, né? Todos os dias. Acorda de manhã e agradece a Ele pelo dia anterior, o que Ele fez. Ele tem cuidado tanto e tão bem de nós, né? A gente precisa expressar isso para Ele todos os dias. No que a gente, eu anotei aqui que no que a gente presta atenção, define como a gente se sente. Nós precisamos de boas novas do Evangelho, da ótica e da visão de Deus para o nosso presente e futuro. Então vamos mudar nosso olhar e prestar atenção no que importa de verdade, em Cristo, né? E aí a gente vai viver nessa atmosfera completa, transbordante, de alegria e de gratidão. Então a gente quer viver nessa abundância de adoração. Então vamos começar a praticar essa adoração não só em louvar, mas em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas que fala, traduz bastante também, fala tudo que você foca, expande. Isso, exatamente. Então, no que a gente presta atenção, a gente acaba sentindo que a gente foca é ampliado, né? Que é traduzido em sentimento, tantas outras coisas. E o inimigo, ele é especialista em manter os nossos olhos naquilo que falta. Naquilo que falta, né? Verdade. E aí o sétimo passo aí, então, é em tudo ser dirigido pelo Espírito Santo. Em João também, ele fala que Deus não dá o Espírito com limitações, né? Ele dá uma medida abundante do seu Espírito. Tem um versículo que fala aí, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações ou por medida. Então a gente vê na Bíblia que em Pentecostes ele derramou do Espírito Santo, né? E a promessa para os nossos dias é que ele vai derramar o Espírito Santo.
Então ele vai dar essa medida transbordante e abundante do Espírito Santo. Amém. E aí em Romanos 15:13 ele fala que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. À medida que eu for lendo esse versículo, e vocês forem lendo, gente, esses versículos, né, vão meditando neles, se apropriando dessa paz, dessa alegria, da justiça, do reino dele, né? E o Espírito Santo traz os frutos, né? E que frutos são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o reino de Deus que Paulo fala lá em Romanos é justamente o quê? Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Então que a gente seja em tudo guiado pelo seu Santo Espírito e cheio mesmo dessa medida transbordante do Espírito Santo. Mas só uma correção, que é o fruto do Espírito Santo, né? Ou seja, é o resultado. O resultado da gente andar no Espírito, da gente ouvir essa voz do Senhor, só essa voz, diante de muitas vozes, é isso. É andar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Esse é o resultado, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Então é o resultado, isso é maravilhoso demais, né? Para quem ouve essa voz, para quem anda no Espírito. É viver o reino dele diariamente, né? Não só experimentar em algumas experiências. Então, o 8º passo é fazer o que Cristo faz e transbordar, alcançando a muitos. Em João também fala, aí se aproxima o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Isso é uma fala de Jesus, né? Por quê? Porque toda a plenitude de Deus residia em Cristo e assim vai ser conosco, né? Não vai ter espaço para outra coisa que não seja Jesus, a plenitude dele em nós. Vocês já imaginaram a magnitude que é isso, né? A abundância do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Então, essa questão excede, né, nosso entendimento, é grande demais, magnífico demais para o nosso próprio entendimento. Lá em Efésios fala assim, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio deles, tanto nós quanto vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então, esse pleno acesso é porque, justamente porque na cruz a gente não é mais escravo, nós somos filhos e como Cristo, né? E nele habita toda a plenitude. Então, em nós também vai habitar toda a plenitude. A Bíblia fala também, vós sois deuses, né? Então, nós temos vivido com tanta abundância assim, que não sobra espaço para outras coisas, que não sobra espaço para nenhum pensamento. Nós temos vivido a abundância de alegria. Nós temos vivido a abundância de saúde, de paz. Lá em Jeremias 33:6, ele fala, eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei paz e segurança. E a abundância de graça, que tem na Bíblia também, né? João fala, e da sua plenitude, da plenitude de Cristo, todos nós temos recebido graça sobre graça. Em Romanos fala também da transbordante provisão de graça. Ele próprio é essa graça, né? E para que a gente quer essa abundância? Para viver alegre, feliz, cheio de paz, tranquilo, tudo bem? Não, né? Para a gente alcançar as nações, para o nome dele ser levado, conhecido e reconhecido nas nações, né? Então, que a gente saiba que essa abundância não é algo inatingível, que a gente vai ser tomado da plenitude de Deus todos os nossos dias. Amém. Alguém lê para mim, por favor, Filipenses 2:5. Olá, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus,
não reivindicou o ser igual a Deus. Muito pelo contrário. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Então, ele que era Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Mais a gente. Então, que a gente deseje ser preenchido pela palavra do Senhor, dele próprio, do seu Espírito, né? Amém. Que a gente deixe ele habitar ricamente em nós e que a gente se esvazie do que não vem dele, se esvazie de sentimentos, né? Às vezes vem tristeza, igual ele fala, trevas e tal, que a gente se esvazie da natureza humana com essa consciência de que ele vai fazer pra gente abundantemente mais de tudo que a gente possa pedir ou até pensar. E eu escrevi aqui assim: esse é o tempo em que seremos cheios, seremos completos em Deus, ao ponto de não haver vácuos ou áreas vazias em nosso ser. Seremos completamente preenchidos por Deus. Amém. Essa é a plenitude e a abundância que a gente quer. Né? Ter uma vida de abundância é desfrutar da comunhão de Deus através da obra que o próprio Cristo fez lá na cruz. Né? A gente ter sido salvo pela graça e se apropriar disso por fé. E aí levar essa salvação para as outras pessoas, né? Porque isso não pode ficar só na gente mesmo. Exatamente. Aleluia. Então, Deus colocou diante de nós essa oportunidade para a gente se aprofundar mais em Cristo e na sua graça. Que nós vivamos a profundidade do que Cristo é em todas as áreas, com a abundância de fé, de amor, da certeza, da alegria e do seu Santo Espírito. Aí em Isaías 11:9 ele fala: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Foi o que a gente cantou, né? Que as águas vão encher a terra vai se encher da glória do Senhor e do conhecimento do Senhor. Então ele vai encher tudo, ele vai nos encher primeiro, né? Até a gente transbordar, nos encher ao ponto de transbordar. Então a gente vai ser uma manifestação da plenitude dele, e essa plenitude vai encher todo mais. Vai encher toda a terra, vai libertar a criação, vai trazer os cativos para o Senhor, vai fazer com que todo joelho se dobre diante do nome do Senhor. Então, que o Espírito vivifique e arda nos nossos corações esse desejo, e que essa palavra traga essa vida, e que a gente viva essa vida e vida em abundância em Ti. Cada um de nós. Amém. Você ia falar do milagre lá dos peixes, né? Que as pessoas, quando foram atrás de Jesus, elas foram pensando em ouvir a palavra, em ser curadas, e acho que nem lembraram que podiam passar fome, né? E elas devem ter recebido a palavra, as curas, e inclusive receberam o alimento natural também, receberam mais, confirmando isso, mais até do que elas esperavam, né? Mas teve um rapaz que precisou entregar o lanche dele lá, né? Ele tinha para ele, e quando foi pedido, ele entregou aqueles pães lá, né? Então, e os peixinhos. E provavelmente tinha outras pessoas lá que tinham um lanchinho que talvez não entregou a hora que perguntaram, né? Então, eu estava pensando que nós temos que ser aqueles também que entregam para, às vezes não só para a gente, mas para muitos ter abundância. Essa entrega, né, da nossa vida,
essa entrega diante para ele fazer o milagre, né? Ele não precisava daquilo lá para encher aquilo. Ele poderia ter enchido a cesta sem ninguém ter nada, né? Mas ele quis que alguém entregasse alguma coisa para que fosse feito o milagre, né? Então que nós também sejamos as pessoas que façam a entrega para ver essa abundância acontecer na nossa vida, no corpo de Cristo, na igreja de Araraquara, nessa cidade, né? Amém. 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 Graças a Deus, né, por essa palavra. Que você possa receber, Mari, tudo isso que você trouxe, né? Porção dobrada. Essa abundância mesmo, aquilo que vem do Senhor. Né? Amém. Essa palavra possa encher nossos corações, trazer um entusiasmo de que pequenas porções são coisas boas, mas a plenitude é algo que a gente nem pode imaginar, porque a plenitude de Deus, que tem todas as coisas, né, é algo que só de tentar alcançar é impossível, mas nós temos essa promessa, nós nos agarramos a isso, a abundância que Deus tem para nós nesses dias, de buscarmos o reino dele também com todo o nosso coração e saber que ele tem para nos dar muito mais do que nós podemos imaginar. Amém. Mas nós alcançamos isso nesses dias. Né? Além das circunstâncias, como foi dito na palavra, além das circunstâncias, nossos olhos estão fitos naquilo que ele faz através de toda a plenitude que habita nele. Amém. A cruz foi isso. Ele trouxe algo que o mundo não imaginava, mas ele cumpriu todas as coisas. Então, receba de volta tudo isso. Amém. Que você trouxe no seu coração, e o Senhor possa continuar trazendo através de você a palavra dele para a igreja, para as pessoas que estão ao seu redor. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava me lembrando também uma coisa interessante, Mário. Isso vai acontecer com você. Eu estava na Argentina com o irmão Miguel, o Ray, etc. Eu já falei isso aqui. E foi a primeira palavra que eu ministrei. E ele chegou e disse: você vai trazer a palavra essa noite, né? Eu estou estudando sobre a Bíblia e não é. Tanto que até hoje eu gravo nisso, eu fico emocionado com o que aconteceu comigo. E me pegou de surpresa mesmo. E eu ministrei. E foi uma bênção para mim. Entendeu? Então, eu quero crer que, como o senhor estava falando, você não vai esquecer do princípio. Não são versículos frios da letra do Logos, né? A palavra vai ser rema no seu coração, queimando. E aquilo que eu te abençoe, entendeu? Que seja muitas ministrações. E eu tenho conversado com os irmãos e outras pessoas nos seus ministérios estabelecidos. O ministério, eu falo de presbíteros, diáconos, até conselheiras, pessoas das padroeiras, ministros, mas todos sejam assim, como Débora, tantas outras mulheres que estão nas escrituras, foram uma bênção de Deus para o seu povo, o povo dele. Quero te abençoar isso mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não existe nenhum soberbo no seu coração por isso, mas você vai dizer: não, eu fui levantado para ser fonte, essa fonte de água, da palavra do Senhor Jesus, sem nenhuma religiosidade. Amém. Podia até estar sustentando ela que a Mari ela tem uma palavra, né, sobre a vida dela em relação ao envolvimento com a palavra mesmo, né? E não só o que todo mundo sabe que ela fazia ali dentro de tradução, essas coisas, mas ela tem inclusive algo que relacionado à mãe dela também, né? Você lembra exatamente como que era? Tipo, algumas coisas que...
Uma coisa até relacionada à abundância. A abundância do ministério da vida da mãe dela na vida dela. Então, assim, se pudesse até estar sustentando isso na vida dela, seria bom. Amém. Sustentamos isso, Mário. Em que você procura com zelo cada vez maior, né, sobre as ministrações e as palavras a seu respeito. Nós te abençoamos, fortalecemos e declaramos que o seu caminho é próspero, né, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém. Te abençoamos e liberamos a palavra para que ela possa tornar a vida cada vez mais na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então tá aí. Outra palavra. Uma confirmação de Deus. Porque às vezes a gente espera que uma palavra venha de uma forma assim, venha do alto, sei lá, do além, e vem de um irmão seu em Cristo Jesus. Então, está confirmado.